Muito bom. Que coisa maravilhosa esta noite, com essas pessoas incríveis aqui com a gente. Aí você me fala, Maria, quando estiver compartilhando, para eu saber, tá certo? Compartilhou agora a tela. Pronto. Pessoal, boa noite a todos. Eu quero fazer aqui uma rápida abertura, porque hoje nós estamos aí com 4 feras, 5 feras, Pai Macia aí também, um painel digno de um grande congresso aqui, realmente, muito, muito bom. Nós estamos aqui no nosso 7º encontro de diversidade. Eu sou Janete Bezerra, estou na presidência da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e já trazendo o tema da diversidade, é a primeira mulher na presidência em 30 anos de ABRH Ceará, um mercado que é genuinamente feminino, né? E nunca tínhamos realmente tido, né, uma mulher na presidência. Então, isso já é a diversidade acontecendo na associação. E quando nós assumimos, também não tínhamos a diretoria da diversidade, e aí convidei, no caso, aí um convite pessoal, a querida Ilmacir Machado, que de pronto aceitou o desafio, super bem representando, é uma referência no mercado no tema da diversidade. Dentre outras diretorias que nós introduzimos, como a diretoria da inovação, né? RH sem inovação também não é um RH, e trouxemos aí um diretor de inovação, enfim. Então, hoje nós estamos aqui com esse mais um tema muito bem elaborado. A característica importa, como manter sua individualidade, né? Então, nós temos aí a Maria, que vai fazer as honras da casa, apresentando os nossos queridos convidados, mas desde já, eu quero super agradecer, dizer que é realmente uma honra, pessoal, vocês não têm ideia o quanto eu admiro esse time que está aí. Georgette Lemos, uma querida amiga, maravilha de pessoa, referência. Luciana Sato, sempre conosco, já esteve conosco em outros eventos também, assim como Georgette. Georgette é da BRH Brasil também. Luciana Sato esteve conosco em outros eventos e outros webinários aqui da diversidade, né? O Viraci Pataxó, Preto Zé, eu estou tendo a honra de conhecê-los agora pessoalmente, né? Mas estivemos até num evento da HSM, que aconteceu essa semana, e o nome de vocês foi citado lá, fiquei super orgulhosa, né, pelos palestrantes, vocês como referência no tema, então, muito feliz. E o Marci, minha querida, mais uma vez, gratidão pelo lindo trabalho que você realiza à frente da BRH. Não vamos esquecer os nossos parceiros, sempre, né? Nós temos aqui a MRH Gestão, que está conosco há vários anos, patrocinando a BRH, SESCAP, IPOG, Café Novo, que é o nosso parceiro de mídias. E também não posso deixar de falar para vocês do nosso incrível congresso Ceará RH 2020, que dessa vez também está chegando, assim como todos os demais eventos, em modo virtual. Estamos aqui com o nosso site pronto, programação fechada, teremos um tema, um painel da diversidade, que o Marci daqui a pouco fala como vai ser, né? Ou não pode deixar nunca, eu sempre falo, o espaço da diversidade veio, o Marci está nos ensinando toda hora como atuar aí. Então, está aqui o material, vou já colocar no feed, no chat, para vocês também acompanharem o site. E já teremos mais um evento, Dominando o Medo com a PNL, que é um evento que vai ser ministrado aqui, um webinar de 2 horas de duração, com a Magui Guimarães, que é uma referência no tema das ciências comportamentais, PNL. Então, vai ser maravilhoso. Pessoal, é isso, para não tomar mais o tempo, vou parar o compartilhamento, vou passar a palavra para a nossa turma aí tocar. Gratidão, muito feliz por vocês estarem conosco. E estou aqui realmente ansiosa, eu vou ficar aqui só me deliciando com vocês. Muito obrigada. Que bom, Janete, aí as suas palavras, é bem legal, porque serve de apoio e estímulo. Eu sou Maria Souza e estou apoiando a nossa diretora Ilmacir Machado nesse encontro, com muita alegria no coração, gosto muito dessa atividade. E o nosso maior objetivo na diretoria de diversidade é levar luz e reflexão dos 6 pilares, que é a idade, gênero, orientação religiosa, orientação sexual, pessoas com deficiência
E hoje o nosso tema é sobre etnia. Daqui a pouquinho o Massi vai falar nesses nossos incríveis palestrantes, mas antes eu queria deixar alguns recados para que nós possamos todos nos escutarmos melhor, colocar os microfones no mudo. Eu e a Rafaela também vamos estar aqui no chat falando com as pessoas, e nós seguiremos uma ordem de fala por causa de um dos compromissos que o Biraci Pataxó vai ter. Então, ele vai ser sempre o primeiro a falar, depois a Georgette, a Luciana Sato, e a gente termina com o Preto Zezé, só para quando chegar no horário do outro compromisso, a gente conseguir escutar a fala de todos e ele também fica liberado. Tá bom assim, Biraci? Isso, obrigada, gente. Então, com muita alegria, eu passo as palavras para a nossa diretora, Ilmacir Machado. Obrigada. Vocês me escutam? Vocês me escutam? Sim, Ilmacir, estamos ouvindo você bem. Boa noite, gente. Como a Maria e Janete já me apresentaram, sou Ilmacir Machado, sou mulher parda, estou com cabelo curto e grisalhos, estou usando batom, um brinco de bolinhas e estou vestida com uma camisa, manga meio quarto, no cotovelo. Ela tem listas verticais em tonalidade de nude, amarelo e laranja. Estou com, no meu fundo, uma parede que tem uma estante com alguns livros e uma janela. É isso. E aí, dando sequência aqui ao nosso 7º encontro de diversidade, trazendo hoje esse tema etnia, eu quero convidá-los para a gente iniciar esse momento com uma interiorização. Eu convido vocês para... Vamos fazer uma breve interiorização. E aí, vamos pegando... Quem tiver confortável, pode fechar os olhos. Quem não tiver, pode continuar com o olho aberto. E quem quiser, vai sentindo a respiração. Respirando. Vai um pouquinho mais para dentro. E aí você encontre uma postura confortável. Observe sua respiração. Faça alguns círculos por essa respiração. Fique aí um pouco em companhia dessa respiração, de sua respiração. E observe. Observe seus pés, suas pernas. Faça um escaneamento no seu corpo, no tronco, pescoço, nos ombros, braços, mãos, cabeça. E vá fazendo uma sintonia com a sua respiração. E aí eu convido você para observar quando você ouvir a palavra etnia. Deixe essa palavra reverberar um pouco dentro de você. Ao que ela te remete, ao que ela te associa, ao que você sente. Que sensação vem? E assim, com essa reverberação, você volta a entrar em contato com a sua respiração, com o seu corpo.
No seu tempo, você volta abrindo os olhos, se conectando com aquilo que está dentro de você. E aí você conecta com o ambiente, observe ao seu redor, olha para um lado, olha para o outro. E aí você se conecta com esse grupo que está aqui agora, nesse momento, que tem uma intenção clara. Porque a gente está hoje nesse mundo virtual, com muitas plataformas, muita gente, com muitas intenções, mas hoje a nossa intenção é, nesses próximos 40 minutos, poder tocar e apresentar, a partir desses convidados que estão aqui, as suas perspectivas. E aí eu começo convidando para, nesse momento, se posicionar e se apresentar o Biraci Pataxó, terapeuta indígena do sul da Bahia, um jovem mestre do saber que atua como palestrante, instrutor de cursos, massoterapeuta e aprendiz de pajé. A palavra é sua, Ubiraci. Ao petão costume ao Biraci Pataxó, Arnã, eu querer, ao ele, a nerrompe, Arnã, tu querer, a ponino ele mesmo. Eu agradeço pela oportunidade, desejo boa noite a todos e todas. Eu sou o Biraci Pataxó e já começo desejando boa sorte e felicidade a todos. Eu adorei a sua apresentação e vou começar. Estou com meu rosto pintado na região dos olhos de vermelho, algumas listas representando as cores do meu povo, um rosto. A professora da USP explica que esse... Alguém com o microfone ligado? E também estou com um pintado de amarelo, que é a argila, o preto é carvão e o vermelho é urucum. Estou com o meu cocá, que eu uso na minha cabeça, de pena, de arara, que geralmente é dado a quem é liderança, ou concebido a quem é liderança. E também trago muita responsabilidade. Um colar de semente vermelha, chamado de tento, que a gente usa em dias de festa, mas também para afastar mal olhado. Eu sou o Biraci Pataxó e diante de todas as apresentações, eu sou um cuidador de pessoas. Falar do meu povo, falar do que é etnia, é falar deste solo, é falar desse Brasil. Nós estamos há 520 anos, relembrando ao brasileiro a sua essência, mas meu povo não tem 520 anos de existência. Ele tem muito mais tempo, porque antes de Cabral já tinha toda uma estrutura aqui. Então, esse encontro e desencontros nos fizeram estarmos nesse espaço onde a diversidade é importante, mas a gente só vai entender a diversidade
e a gente entende a diversidade na nossa comunidade, porque a gente aprende desde pequeno o respeito. Respeito para com o outro, o respeito com as ideias. Eu sou de um povo onde não tem júri nem juiz. Não precisa, mano. Então, aqui. Tem alguém com o microfone ligado? Desculpa. E nesse Gente, sentido, por favor, podem silenciar o microfone? Cleide, desliga o microfone. Desculpa, Biraci, pode prosseguir. tudo bem. Então, e é importante a gente falar sobre diversidade, porque entendemos que hoje nós somos ricos no que o outro é pobre. Não pobre de dinheiro, mas do compartilhar. Ainda sonham com um dia que sentaremos, deitaremos, ficaremos em pé nas nossas cadeiras, de alguma maneira estaremos reunidos para simplesmente tomar um café, uma água, sem que possamos brigar ou matar algum outro, pelas questões religiosas, de condições físicas ou psicológicas. E nós possamos chegar a esse ponto antes que a Mãe Terra nos avise que já é tarde demais. Então, estar nesse espaço é relembrar que a diversidade vem daí. Essa grande mãe que nós enaltecemos a cada dia e lembrar que ela não está doente. Ela está sendo generosa com a gente. Na hora que ela estiver de saco cheio dessa humanidade, ela manda chuva, ela sacode os ambientes, manda raios e trovões, e daí nada do que falaremos, nada do que fazemos vai fazer mais sentido. Então o convite é nessa diversidade, nessa pluralidade de nossas falas desse encontro, que nós possamos entender que a ação de cada um reverte no outro. E que bom estar aqui com vocês para compartilhar desse espaço. Gratidão até então. E o Maci, o seu microfone ficou mudo agora. Ligou? Ok. Sim. Agora eu gostaria sim, de fazer essa pergunta para o Biraci. Como você sentiu a discriminação pela sua etnia? Olha, minha querida, na verdade, isso há um tempo, eu escrevi um artigo que diz o brasileiro vive num país tropical, mas tem a alma de europeu. O colonizador já saiu daqui, mas a gente não saiu do seu colonizador. Então, esse momento em que há discriminação, antes já nos machucou muito. Hoje a gente percebe que quando alguém fala mal, quando alguém faz alguma coisa, ele está falando muito mais dele do que propriamente de mim. Porque eu sei da minha ancestralidade, eu sei em cada parte, aonde essa minha árvore que sou, aonde cada raiz minha toca. Mas infelizmente aqueles que têm algo contra mim ainda está buscando saber quem ele é. Então, para mim, quando há um preconceito quanto a isso, eu entendo o seguinte: lata vazia, quando cai no chão, sempre faz barulho. Então, preconceito, formas de dizer, é barulho. Então, quanto mais isso acontece, mais eu me uno à minha comunidade e mais forte ficamos. Como eu disse, a gente é rico no que o outro é pobre. Mas de mãos dadas, de braços dados, nós viramos um muro impenetrável. Então é assim que a gente lida com o preconceito hoje. Obrigada. Agora, na sequência,
Eu gostaria de apresentar a Georgette Lemos, nossa diretora de diversidade na BRH Ceará, palestrante, consultora na área de diversidade, empresária, dona da Georgette Lemos Consultoria. Com você, Georgette, a palavra. Aproveito já para seguir respondendo a primeira pergunta, depois da sua apresentação. O seu microfone está fechado, Georgette. Essa é a recomendação mais constante ultimamente. Isso. Bom, boa noite a todos, todas e todes. A minha audiodescrição, ela está relacionada ao tema e eu vou, então, falar de algumas características da minha identidade. Georgette Lemos é uma mulher cisgênero, negra, bisneta, por parte de pai, de um português e de uma negra escravizada. Neta de um negro e uma indígena. Por parte de mãe, neta de um português e uma negra. Eu sou sextalecente, carioca, migrante, pois eu moro em São Paulo já há 39 anos. Eu tenho uma trajetória profissional, sempre de atuação na gestão de pessoas, sendo que nos últimos 30 anos eu dirijo meu próprio negócio de consultoria, a Georgette Lemos Pesquisas e Serviços. Sou docente em curso de MBA, conteudista, eu tenho umas 200 matérias nos últimos anos, e na minha trajetória até agora, eu tenho me valido da autoestima revisitada e energizada diariamente. Com isso, eu conquistei a resiliência sem subserviência. O fato ou os fatos que marcam a questão da discriminação pela etnia que eu represento, eu diria que é um fato diário, porque a minha cor chega primeiro em todos os espaços de convivência. Então, a primeira reação das pessoas, aquelas que não me conhecem, e quando elas percebem que Georgette é uma mulher preta, mas está em um espaço branco, eu percebo um olhar atravessado. E o marco nessa experiência de estranhamento das minhas características, o marco foi já há mais de 4 décadas, quando eu estava participando de um processo seletivo e tendo sido, inclusive, a candidata escolhida pela competência, eu ouvi do gerente geral da empresa que eu não poderia ingressar porque naquela empresa não havia negros. Então, eu estou falando de um fato da década de 70 e alguma coisa. E vocês vejam que década de 70 para 2000, agora e 20, né, nós não evoluímos tanto assim. Então, vocês imaginem o que é uma pessoa, na sua primeira oportunidade de trabalho, saber que tem a competência e ouvir que não vai entrar porque é negra. Bom, desse fato, eu quero deixar como uma aprendizagem e uma informação para outras pessoas que venham a passar por isso, sempre manter a calma e usar da empatia. Foi o que eu fiz naquele momento. Eu me coloquei no lugar do meu interlocutor e procurei rapidamente encontrar respostas para o motivo pelo qual ele estava me dando aquela informação. Ele tinha motivos pela origem dele e porque eu seria a primeira negra na empresa a trabalhar ao lado dele. E eu acabei ingressando nessa empresa. 3 anos depois, eu já era coordenadora da região Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, e fiz um trabalho muito gratificante, um trabalho exemplar,
e essa pessoa acabou depois se congratulando com os resultados do meu trabalho. Enfim, eu fiz de uma situação caótica uma aprendizagem para mim e para ele. Agora, eu reconheço que isso nem sempre é possível, por questão do tempo, por questão do seu ânimo naquele momento, mas eu aprendi uma coisa, que aquela situação não seria a primeira e a única, como não é. Até hoje eu passo por essas situações. E eu me tornei uma pessoa expert em resiliência, apesar daquela época nem se falar em resiliência, mas eu me tornei uma pessoa resiliente. E eu acabei, toda vez que me deparava com uma situação semelhante, eu já sabia qual seria o desdobramento e usava da empatia, usava da minha autoestima, que eu acho que nós precisamos todos os dias dedicar uns minutos. Isso que a Ilmacir fez na abertura é raro de ser feito nos eventos, em qualquer evento, mas é um momento de encontro conosco. E nós acabamos, nesse afã do dia a dia, de entregas, de fazer e fazer, não tendo esse tempo para nós. Então, eu sempre procuro ter um tempo para fazer essa pergunta: como é que eu estou me sentindo comigo mesma? O que eu estou fazendo para superar as minhas dificuldades ou não? Enfim, essa conversa é importante e ela realimenta as nossas forças e ela aponta também as nossas fraquezas a serem superadas. E essa resiliência, eu chamo a atenção que ela não é subserviência, é uma ação de inteligência. Então, essa aprendizagem começou num episódio pouco agradável, mas serviu de alerta para a minha trajetória. E como mulher negra, representando 51% da população brasileira e 57% dos negros, eu tenho a honra de estar aqui com vocês e dizer que a ABRH Ceará está de parabéns com esse evento. Eu sou da ABRH Brasil e eu parabenizo a diretora de diversidade da ABRH Ceará, a presidente da ABRH Ceará, e sucesso. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada, Georgette. Foi muito lindo ouvir um pouco dessa sua história. Agora eu passo a palavra para minha querida amiga Luciana Sato, fundadora da Rede Restia, uma comunicadora e, como ela mesmo se reconhece, uma pessoa que é fazedora de redes. Isso ela também conseguiu me mostrar recentemente essa pandemia, e hoje eu quero cada vez mais estar conectada com ela para que a gente consiga expandir essas redes de relações para construir esses pilares de diversidade dentro de uma perspectiva de integridade e integração. Luciana, você agora... Obrigada, Ilma. Que bom te ouvir. E obrigada pela apresentação. Você me apresenta melhor do que eu mesma, então. Bom, meu nome é Luciana, eu sou descendente de japoneses. Estou vestida com uma camiseta cinza, com fundo branco atrás de mim. E contando um pouco a minha história, meu pai ele veio para cá quando ele tinha 13 anos, ele veio com a família inteira. Meu avô brigou com os pais na época, e o Brasil, depois da guerra, virou uma terra muito incentivada, né? Então, o governo japonês incentivou muitos japoneses, muitas famílias a virem para cá. Então, meu pai veio quando ele tinha 13 anos, com a família inteira, e ele veio num navio de carga. Então, ele demorou 60 dias para chegar no Brasil. Minha mãe, ela nasceu aqui no Brasil, no interior. Meus avós, que são os pais dela, minha avó veio bem pequenininha, quando tinha 1 ano, e meu avô ele veio quando já tinha 17.
e ele veio com um tio também em busca de conseguir, né, uma situação de vida melhor, e é tão prometido esse país tropical com tantas riquezas e abundância, ele veio para cá. Mas, quando ele chegou, depois de um mês, o tio dele morreu, então ele ficou sozinho. Ele acabou conhecendo a família da minha avó, que acolheu, e depois de um tempo ele casou com a minha avó. Então, a história da minha família é assim, né? E eu sou descendente, então, de japoneses, eu sou considerada a segunda geração, porque meu pai é primeira. E aí, falando um pouco, né, de vida, assim, eu estudei da primeira à oitava série em escola municipal, e quando eu Moacir pergunta da questão dos preconceitos, assim, desde pequena eu fui considerada diferente, né? Porque, afinal de contas, assim como a Janete fala, a gente chega e as pessoas olham e sabem pela nossa cara que a gente, enfim, né? Que nós não somos brasileiros, entre aspas, né? Mas o que é ser brasileiro? Então, quando eu era pequena, eu ficava bastante incomodada com isso, porque eu achava que eu não tinha um lugar, né? E ao mesmo tempo, quando meu irmão, por exemplo, foi para o Japão trabalhar de decassegue, né? Porque aqui no Brasil ele não conseguia emprego, ele ficou morando lá um tempo. Lá ele não era considerado japonês. Então eu fiquei um pouco com essa questão de qual que é o nosso lugar, né? Quando a gente vai para lá, a gente não é japonês. Quando a gente está aqui, a gente não é brasileiro. Porque, como o Biraci disse, a gente tem ainda a forma de ver de que os brasileiros são as pessoas brancas, né? A visão dos nossos colonizadores, né? E meus pais, eles foram imigrantes. Então, passei por alguns preconceitos de quando era pequena, né? Principalmente porque eu não entendia um pouco isso. E aos poucos isso foi ficando menos evidente. Menos, acho que também porque eu fui me acostumando e eu também acabei me tornando amiga de vários japoneses, então eu tenho aí uma tribo das pessoas que entendem um pouco da cultura, porque apesar de hoje me considerar brasileira, também conservo vários costumes da minha etnia, né, da etnia japonesa. E aí uma falou que eu sou construtora de redes, e aí recentemente, teve muito tempo, que eu ficava muito mexida com a questão da submissão das mulheres japonesas, até ressignificar isso e ver que, na verdade, tem algumas coisas que são muita escolha mesmo, a forma de lidar, que é um traço de cultura, que aqui no Brasil não é dessa forma, mas eu também acabei criando um grupo com alguns amigos japoneses, 2 homens e 2 mulheres, para a gente trazer mais a fundo o que a gente vive em primeira pessoa e com os conceitos da cultura oriental, né? Então, até já fazendo uma propaganda, amanhã eu vou estar com a Chie Kwaoki, né, que é da rede Blue Tree, falando sobre o omotenashi, que é um conceito bastante importante no Japão e aqui no Brasil também, pela colônia japonesa, que é o senso de servir. Então, um pouco disso da minha história aí para vocês. Obrigada. Agora eu passo, deixa eu apresentar o Preto Zé. Presidente Preto Zé, presidente global da Central Única das Favelas, CUFA, ex-lavador de carro nas ruas de Fortaleza, presidente global da CUFA, Central Única das Favelas, empresário, produtor cultural, repórter no quadro Talentos da Comunidade na TV Verdes Mares, entre muitos outros talentos e conquistas do Preto Zé. Agora a palavra eu passo para você e aproveito já para pedir para responder a pergunta. Como você se sentiu discriminado nesse lugar de etnia, né? Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer o convite à BRH por propiciar esse encontro, esse momento que a gente tem que refletir sobre a questão da diversidade, a importância de garantir igualdade, de participação e oportunidade
para as pessoas. Esse debate está bem localizado no histórico da sociedade brasileira, que vive, né, nos seus 520 anos de existência, uma sequência, né, de acontecimentos violentos e que tiveram como alvo atingir as populações negras e indígenas no Brasil. Nosso amigo já colocou bem aí na introdução, de como é difícil o Brasil se aceitar como um país diverso, em que, no meu caso, a população negra ela não esteja no lugar subalterno, no lugar invisível, trabalhando só na culinária, no futebol e na música. E aí, essa percepção, ela permeia todas as relações da sociedade brasileira, e isso impede com que mais de 50% da população que se autodeclara de parda, ela participe, né, das oportunidades, usufrua dos benefícios e tenha acesso às riquezas que ela, inclusive, trabalha para gerar. No meu caso, eu transito muito no mundo dos brancos, porque eu era lavador de carro na rua, hoje sou presidente de uma instituição internacional reconhecida no Brasil e fora dele. Então, o fato de eu transitar, eu enfrento o tempo todo essa ideia, esse pensamento social construído, né, de que o lugar do negro é um lugar secundário, um lugar inferior, ou um lugar subalterno, né? Tem vários exemplos em que eu aproveito e uso sempre a metodologia do constrangimento pedagógico para fazer o meu entorno sentir como eu me sinto, né? Eu quero encerrar só contando aqui um exemplo, o último, que é mais ilustrativo. Eu tenho vários funcionários brancos na nossa instituição, e dois deles trabalham na área de audiovisual, e a gente foi fazer um documentário no Piauí. Chegando no hotel, inclusive um hotel 5 estrelas, dos mais conhecidos, né, em Teresina. Eu estou sempre no Zap aqui encaminhando, eles foram rapidamente para o balcão, e uma pessoa já falou, bota o carro deles ali. Eu estava no Zap, eu só ouvia essa conversa de longe, então eu fiquei também ocupado demais no telefone e estava lá resolvendo. Daqui a pouco vem uma pessoa lá de dentro do balcão e sai e fala assim, agora aqui na frente surgiu um espaço, pode colocar o carro deles. Aí eu chamei e falei assim, para tudo, a gente não vai ficar mais nesse hotel. Os meninos perguntaram, mas por quê? Porque não estão acostumados gente preta aqui. Gente preta aqui só deve limpar chão, ser chofé, servir café, lavar banheiro. Não pode, gente preta aqui não é hóspede, eu acho, porque a forma que eles abordaram parte da premissa de que nós viemos aqui só para servir, nunca para se hospedar. E aí, daqui a pouco, aparece já o gerente, aparece o dono do hotel, e aí já vão na rede social e vê que eu trabalho na filiada da Globo daqui, e já fica com medo que eu ia acionar a filiada da Globo de lá, e eu aumentando a temperatura do negócio, dizendo, não, vocês têm que aprender a conviver, que nós somos um país diverso, os pretos não estão só limpando o chão, nem servindo café. Aliás, nesse balcão aqui não tem ninguém preto, eu não sei como é que estão aqui no estado, que tem muita gente negra e não tem negro aqui, vocês têm vergonha das pessoas, vocês têm medo das pessoas, então vão se acostumando logo. Enfim, a gente acabou, um dos donos chegando, inclusive, pedindo, pelo amor de Deus, que a gente não fizesse nenhuma live, postagem na rede social, nenhuma denúncia, e pediu que a gente perdoasse, pediu desculpa, eu só não vou desculpar porque não é um erro, é uma construção social histórica que vocês poderiam, inclusive, dando mais espaço, construindo uma nova relação, respeitando a diversidade, vocês poderiam ter uma perspectiva diferenciada de entender que a nossa diversidade é positiva, contribui para o desenvolvimento. Eu não estou pedindo um favor, eu estou falando para vocês que estão travando, inclusive, o desenvolvimento, estou falando de uma parcela da população que vive a sua maioria nas favelas, em janeiro, por exemplo, antes da pandemia, as favelas produziam 119 bilhões de poder de consumo. Então, não estou falando de gente carente, gente trágica, tristeza, como eles querem sempre associar a população negra historicamente. Estou falando de gente que produz riqueza, que consome carro, computador, telefone celular, que está aí produzindo riqueza e levando o país literalmente nas costas. Resultados, meteram a gente numa suíte presidencial, passou mais de 3 meses mandando cartão, cesta de Natal, cesta de aniversário, foi até interessante. Aí eu fiz uma postagem, eu estava na suíte presidencial e que ali, aquela rede de hotel, estava começando o seu processo de reparação e de aceitação de que a diversidade era uma coisa positiva e foi dada a chance deles corrigirem. Mas antes de corrigir, de falar sobre a diversidade, tem que assumir que o Brasil é um país racista e o racismo brasileiro é o mais eficaz do planeta. Porque aqui todo mundo assume
que o racismo existe, mas ninguém assume que pratica. Então, você tem um sistema eficaz que exclui as pessoas de oportunidade, que impede o desenvolvimento das pessoas. Veja bem o caso da Magazine Luiza agora, todo mundo está reclamando porque era trainee para administração, mas se fosse para um serviço geral, ninguém estava reclamando. E se a gente também não estivesse reclamando agora, estava tudo normal que em 63 anos a Magazine Luiza tenha nos seus cargos de direção, no seu setor administrativo, somente pessoas brancas. Esse é o racismo brasileiro. A naturalização da exclusão da população negra. Na hora que ela pede, na hora que ela reivindica, na hora que ela afirma a sua ocupação de espaço, ela inclusive passa a ser racista, ou os brancos começam de mimimi, dizer que tem um racismo às avessas, quando o racismo, para existir, é um sistema de opressão e de poder. Nesse momento, a população excluída não tem poder nenhum, porque se tivesse, tinha investido totalmente essa regra. E que a gente começa a se acostumar, porque preto médico, preto na universidade, preto empresário e preto se hospedando em hotel de 5 estrelas é um caminho sem volta. Então é bom que as pessoas aceitem, porque nós não vamos mais ficar falando de resistência, mais ficar de sobrevivência, nós vamos falar de poder, e quem tiver outra divergência, que corra atrás, porque nós vamos estar ocupando o poder, e se preparem que é um caminho sem volta. Muito obrigada, Preto Zé, parabéns, assim, super inspiradora aí essa sua fala e essa ação aí que reverberou imediatamente, e esse é o caminho. Agora eu passo para a pergunta número 2, e aí como é retornando para o Biraci. Que mundo você desejaria a partir da sua história? O microfone está desligado aí, o Biraci. Entrou. O pessoal da aula entrou aqui, eu estava tentando desligar. O mundo que eu pretendo... Nossa, que pergunta difícil. Mas eu, na verdade, eu não pretendo que tenha um mundo diferente. Eu pretendo que, assim como o Preto Zé falou, tenham mais pessoas olhando a vida como a gente vê. Porque quando eu vejo pessoas como ele e como os nossos convidados que aqui estão, eu percebo o quanto essa galera que exclui perde de conhecer a gente. O quanto que eles poderiam ser pessoas melhores, de estar em contato com a gente e ampliar o seu conhecimento, principalmente que o que a gente traz não ensina nas academias e principalmente nas rodas de famílias em casa. É porque a gente traz uma raiz, a gente traz um berço. Então, o meu desejo para as pessoas, para o mundo melhor, é que talvez eles possam ter a nossa sensibilidade de olhar de uma forma diferente, que vem carregado de dor, mas ao mesmo tempo carregado de força, e que a gente não tem intenção de fazer o contrário. A gente só quer que eles tenham, como o Preto disse, a oportunidade de fazer diferente. Então, o que eu sonho é justamente isso, que a gente possa abrir portas para que eles possam ter a oportunidade de fazer diferente. Muito obrigada, Biraci. Eu acho que com essas redes e com esses encontros, eu acho que sinceramente a gente está caminhando para abrir essas portas cada vez mais. Como disse o Preto Zé, né, caminho sempre. Agora eu passo a pergunta para a Georgette, a mesma pergunta. O que você desejaria dessa sua história? Bom, as perspectivas de equidade racial na nossa sociedade, elas são desalentadoras. Existem vários estudos, mas todos eles apresentam aí um horizonte de tempo de 100 anos ou mais para a equidade racial. Eu, particularmente, não acredito que demore tanto, porque o mundo ele está sendo descortinado agora com algumas novas atitudes e comportamentos. Um exemplo é o hashtag Não Volte, que é um movimento empresarial, são empresas metanoicas que estão se unindo
e estão se comprometendo a assumir um comportamento mais sustentável em todos os sentidos, olhando o social, olhando o econômico e olhando o ambiente, repensando as suas práticas até então e focando a sustentabilidade, focando perenidade de valores e transcendência. É esse o mundo que eu quero para as futuras gerações, porque, na minha opinião, a nossa futura geração, ela tem uma força, ela é protagonista. Eu, em 2018, eu escrevi um texto para o LinkedIn em que eu falava mais ou menos isto. O protagonismo negro, ele não haverá de ser bloqueado, não haverá de ter sua trajetória estagnada, porque ele é resultante do desenvolvimento de uma massa crítica inteligente, que está sedimentando uma nova geração de pessoas negras e não negras, que estão se unindo com valores, sustentando o orgulho de ser, no caso, o orgulho de ser negro. São jovens universitários, pós-universitários, que estão galgando a pirâmide organizacional e social graças aos seus talentos. Por outro lado, esses jovens haverão de saber, como bons estrategistas, definir ações que finalizem em convergência de forças e resultados bons para todos. É esse o mundo que eu quero. Reconhecimento do talento negro, reconhecimento do protagonismo negro, mas aliado a parceiros, a pessoas que também possam nos auxiliar nessa trajetória, de todas as etnias. Não é somente o negro isolado, não é só a pessoa preta isolada que ela vai conseguir superar. Ela tem que ter parceiros, ela tem que ter aliados, e tem que se abrir a essas alianças. Muito obrigada, Georgette. Parabéns. Agora eu passo a palavra para a Lu, para ela. Bom, eu tenho 2 crianças pequenas e o que mais me encanta nas crianças é que eles são folha em branco, sabe? Então, eu gostaria, porque para eles não existe essa diferença, assim, né? Então, eles se incomodam quando eles veem que, por exemplo, existem crianças pobres nas ruas, que elas não têm os mesmos direitos que eles hoje têm, né? Porque eu falo de um lugar privilegiado. Então, eu empatizo com a Georgette, empatizo com o Biraci. Eu gostaria que a gente pudesse respeitar mais os diferentes lugares, mas com muito mais equidade mesmo, com muito mais espaço. Hoje eu sei que eu tenho um lugar de fala, bom, de novo, privilegiado. Uma das coisas que eu tenho feito, inclusive, é mentorar mulheres negras, porque se eu não sei como que é a dor dessas mulheres que querem conquistar o seu espaço, eu posso um lugar em que a cor e todas as diferenças, né, todas as etnias, como também sou diferente, fossem respeitadas. Obrigada, é isso. Obrigada, Lu. Preto Zé, o que você desejaria a partir dessa sua história para que o mundo pudesse daqui a... Muitas vezes a minha história é usada para as pessoas justificarem para dizer assim, tá vendo aí, ó, ele ficou na rua, lavou carro, criança na rua e tal, e foi terminar lá na sede da ONU, com o escritório em Nova York. Eu queria que homens e mulheres, jovens, eu que tive uma infância muito padrão de quem vem de favela, que é escolher entre estudar e trabalhar, e é uma escolha extremamente dramática, que a gente só sente a consequência anos depois, porque você passa a assumir responsabilidades de adulto e práticas que não são de uma criança, você não vive a sua infância, você vive uma série de privações, né, de violências e violações. Eu não queria que todo mundo tivesse que passar por isso para chegar lá na sede da ONU. Eu fico pensando se o país pudesse ter oportunidades iguais, acessos iguais, para a gente poder realmente concorrer em condições iguais a qualquer oportunidade, como é que estaria essa massa preta? Ora, se eu estou na rua com 13,
com todas essas violações e tudo, sobrevivi, perdi um monte de amigo, outros presos, outros mortos, e eu cheguei a isso, você imagina se a gente não tem nada disso, sem ser submetido a nenhuma dessas questões. Seria governador do estado, presidente de uma multinacional, de uma grande rede de empresas, seria embaixador da ONU, seria o presidente da ONU, seria o presidente do país. Então, que a gente comece a pensar o país quanto nação, o que não é agora, porque o que nós temos é um amontoado de mágoa, rancores e desigualdade de todos os lados, mas que a gente possa perceber que é possível construir uma sociedade em que as pessoas não são excluídas, discriminadas ou inferiorizadas por cor de pele, por questão de gênero, por opção sexual ou por origem de classes. É preciso que a gente supere isso, e é possível isso. Porque as pessoas vão para a Europa e vê aquela coisa limpa, o trem, as pessoas de bicicleta, a escola pública bacana. O Brasil tem dinheiro, tem inteligência, condições, povo bom, potência para isso. Precisa a gente superar essa herança escravocrata em 528 anos de país, 388 anos são de escravidão. Temos que superar isso se a gente quiser realmente se olhar no espelho e dizer, pertence a um país, pertence a uma nação. Muito obrigada. É isso mesmo. Vamos em frente. Agora, na sequência, a gente segue com a terceira pergunta, e aí o Biraci teve que sair por conta de um outro evento, e a gente, no fim, dá os agradecimentos por todos. Também outra coisa, 8 horas. Então, assim, já são 8h01. Então, assim, você já para dando sequência à terceira pergunta, você já pode encaixar, e aí a gente segue com a Lu e a Georgette. Um conselho que você, sobre como manter essa sua individualidade, um conselho que você pudesse oferecer para uma pessoa, uma apreciação a partir de como cada pessoa pode conseguir manter a sua individualidade. Manter ela em que sentido? Nesse sentido da integridade, né? De se reconhecer essa pessoa capaz, como você mesmo trouxe, né? Existe uma questão individual, minha própria, da minha característica, e existe uma situação que é pertencente a uma sociedade. Então, assim, muitas vezes eu vou trazer aqui o meu recorte, né? Muitas vezes em algum momento, eu me senti deficiente em todos os momentos, porque eu enfrentava essas barreiras da deficiência social, do ambiente. Então, assim, isso se misturou a quem eu era. Mas, quando eu comecei a buscar as ferramentas, como diz a Georgette, de construir possibilidades de acessar uma autoestima, uma resiliência, eu consegui acessar ferramentas capazes de me tirar desse lugar e, além de me tirar, hoje me colocar a serviço de outros grupos e de outras pessoas para que isso possa somar nesse esforço de uma rede de relações para construir essa sociedade que a gente tanto busca de equidade. É nesse sentido, assim, como você consegue manter isso? A Georgette, aproveitando um pouco que ela já trouxe um pouco disso lá na primeira fala dela, né? Ela construiu a partir da autoestima, a partir da resiliência, da capacidade de resiliência que ela teve a enfrentar as dificuldades que ela encontrou com essas barreiras e não ver as competências, e sim as fragilidades, no caso, como são vistas pela sociedade. Acho que, eu não sei se consegui me fazer entender, tá bom? Eu consegui entender. A gente vive uma realidade no Brasil que é interessante. A gente, pelo menos na questão do negro, a gente não nasce negro, a gente descobre que é negro. Porque é um processo de desconstrução permanente de violência contra a autoestima, de associação a coisas negativas. Você vive o tempo inteiro fugindo disso. Isso do ponto de vista psicológico subjetivo. Do ponto de vista das relações sociais, o constrangimento é permanente 24 horas. Então, você está num carro, se parar numa blitz, o cara pergunta de quem é o carro. Você está numa fila para ir para uma reunião. Estou falando de coisas minhas, tá? Mas que acabam sendo coisas do cotidiano também da maioria dos nossos. Você vai para uma reunião com o chefe de uma grande empresa e alguém lhe chama para a fila de entrega e não da fila de reunião dele. Você é parado pelo segurança, as pessoas pedem nota fiscal das coisas que você tem.
Então, assim, você tem que ter uma estrutura psicológica, primeiro você tem que entender o que está acontecendo, é o primeiro ponto. E aí você não pira, aí você não fica louco, como eu não sabia que era negro, eu ficava sofrendo um monte de coisa, não sabia o que era, mas aquilo me atormentava. Quando eu descubro, quando eu ganho um terceiro olho, digamos assim, que eu passo a perceber como funciona essa engrenagem, eu passo a me proteger, a me defender, a me informar e cada vez mais se aprofundar um autoconhecimento para poder entender como é que os processos me atingiam, para poder superá-los, reconstruir outra perspectiva e transformar aquela ideia de estigma, aquela ideia pesada sobre mim, em carisma e em potência. Então, a transição é um caminho muito doloroso para a autodescoberta. Legal, você sabe descobrir. A autodescoberta é um processo doloroso, gente. Não é um passeio no parque, né? E com a questão de ser negro também no Brasil, em que historicamente, quando você olha por livro de história, na minha época, tinha um homem amarrado levando chicotado, um homem negro. Então, na minha cabeça, escravidão e negro eram sinônimos. Eu não achava que tinha um mundo além disso. Hoje, quando a gente vê a beleza, a autoestima, os negócios, a potência, né, negro falando de economia, falando agora de RH, falando de perspectiva, de diversidade, você começa a tirar o negro daquele cativeiro em que ele é resumido sua tragédia, desgraça e sofrimento. Então, isso é uma coisa importante para a gente se proteger e se fortalecer. No meu caso, me fortalecendo individualmente, eu acabo também transbordando um pouco dessa energia, dessa força, dessa capacidade de se fortalecer para os meus pares. Isso, para mim, é uma forma bastante bacana. Eu queria aproveitar também, que eu vou ter que sair agora correndo, porque já começou a outra reunião, e agradecer, né, a Maria, que me convidou, agradecer a BRH, dizer que nós estamos aí preparados para somar esforços e saberes, porque o racismo, no caso, ele não é um problema dos negros, é um problema de toda a sociedade, porque ele inviabiliza o país, inviabiliza o desenvolvimento. E se a gente precisa avançar e se encontrar e produzir um país melhor, vai ser com a colaboração de todos. Obrigado. Obrigada, Preto Zé. E desde já agradeço a sua participação aqui no nosso encontro de diversidade. Também aproveito para agradecer a Lu Sato, que também precisou sair para um outro evento. E agora eu passo a palavra para a Georgette, que aí ela possa nos inspirar aí com a sua, mais uma vez, com a sua história aí de resiliência e de transformação. Muito bem, o conselho para manter a individualidade. São algumas indicações de caminho. Primeiro, conhecer as suas características identitárias e orgulhar-se delas. Isso é resultado de quê? Educação. Acontece que a nossa educação, ela não conta a verdadeira história da nossa cultura, da nossa ancestralidade. Então, nós precisamos revisitar a história e a verdadeira história da nossa cultura. E, com isso, obter respeito à nossa ancestralidade. O segundo ponto, saber que poder sentir orgulho depende do contexto em que cada um está. Não depende só da nossa vontade. Independe porque, às vezes, você está em um contexto que é agressivo, um contexto que não é inclusivo. Então, você quer orgulhar-se de ser como você é, mas você primeiro precisa saber como você vai romper essa barreira e conquistar esse entorno, essas pessoas que estão à sua volta, né? A terceira indicação são as escolhas que nós fazemos. Nós temos um repertório variado de opções, cada um de nós decide por conviver, superar esses antagonismos ou não. Então, nós precisamos ter autonomia. Agora, como conquistar esse conhecimento da ancestralidade, como ter essas referências, não depende de cada um indivíduo. Nós dependemos muito de um sistema de educação que seja mudado de uma forma disruptiva, não pode ser uma pequena mudança. Nós temos que ter oportunidades de ensino e de aprendizagem, como se fala agora, né, que seja da forma eutagógica, onde cada qual tem a autonomia de buscar o que quer saber e em que fonte quer buscar.
Então, eu vejo que o grande guarda-chuva para manter a individualidade é o autoconhecimento, mas esse conhecimento da verdadeira história, não a história que vem nos contando, que é uma história que favorece a quem quer perpetuar essa relação de poder. Então, isso já basta, né? E nós temos hoje todos os meios de acesso à informação eletrônica, mídia. Então, nós temos condição de reconstruir as informações, recontar a nossa história e aqueles que puderem disseminar essa história recontada, a verdadeira história da ancestralidade negra. É esse o conselho não, a sugestão que eu dou. Obrigada, Georgette, pelas lindas palavras e muito inspiradoras. Aproveito aqui agora o momento para dizer que assim, foi riquíssimo essas trocas, esses encontros. A gente conhecer, assim, na minha interpretação, a gente degustou pequenas perspectivas desse lindo mosaico de diversidade que a gente tem nesse nosso país e que cada vez mais precisa ter expressão, ter fala e ter prática em todos os lugares, em todos os ambientes. Isso é o meu propósito dentro desse trabalho da Diretoria de Diversidade, que cada vez mais a gente consiga ter ambientes propícios para que essas pessoas, desses grupos de diversidade, desses marcadores, desses pilares de diversidade, cada vez mais se encontrem e se fortaleçam nessa sinergia, que eu acredito que essa força será capaz de proporcionar uma transformação para o nosso Brasil. Aproveito também para agradecer em nome do Ubiraci Pataxó, que saiu recentemente por conta de uma outra compromisso, o Preto Zezé, e a Luciana Sato deixou aqui uma mensagem para todos, disse: queridos, eu tenho um curso agora às 20 horas, então terei que sair logo mais, mas fico feliz por ter ouvido outras perspectivas. Sei que falo de um lugar privilegiado, mas quero contribuir para que consigamos viver na sociedade em que nossos sonhos possam ser possíveis. Agradeço também a todos que fazem a diretoria de diversidade, os nossos queridos voluntários, aí na liderança aí da Maria, da Jaqueline. Agradeço a nossa presidente, Janete Bezerra, e os nossos ilustríssimos convidados, agora representados na pessoa da Georgette, que ficou conosco até o final. E é isso, assim, eu gostaria de trazer um pouco dessa perspectiva do indivíduo e desse nosso trabalho de colaboração nesse momento agora, principalmente nessa possibilidade do online estar nos aproximando, como disse a Georgette, né? Temos essa facilidade de proximidade, de estar conversando e dialogando e construindo essa nova perspectiva de unidade para um país, né? Reconhecendo a beleza da diversidade. E eu fecho com uma frase que é dita pelo Marcelo Cardoso e que sempre me inspira, que ele diz assim: nós brasileiros somos invejados pelo mundo inteiro, apesar de muitos desconhecerem isso, por conta de nossas características de resiliência, de autoestima, de alegria. E essa diversidade, ela é muito mais do que diversidade, porque nós somos um povo misturado. Então, nós somos essa junção, esse somatório de etnias, que essas etnias é quem nos faz ser quem nós somos. Hoje, eu comecei desde cedo a relembrar essa minha ancestralidade, que ela vem desses diversos lugares, desses diversos continentes, né? E tenho, assim, essa raiz forte no Brasil. Eu hoje consigo ter essa firmeza do quanto
a nossa unidade brasileira, ela é forte. Ano passado eu viajei para o exterior e eu aproveitei muito da cultura, daquela história que é contada, como se diz, na escola, na academia, né? E essa outra história que é pouco contada, que é da nossa unidade africana, né? Que independente que a África é um continente, né? Não é um país, é um continente com uma multidiversidade também. E o nosso Brasil, que tem tudo isso somado nesse momento, né? Por ter recebido todos esses povos, e hoje a gente está nesse caminho, nessa jornada, né? De buscar juntar esforços, cooperação e colaboração para que cada vez mais a gente consiga chegar nesse lugar onde essa história passe a ser contada de uma outra forma, né? Reconhecendo cada um desses pilares. Muito obrigada, gente, e mais uma vez agradeço a todos que estiveram aqui, né, nos ouvindo e participando desse lindo encontro. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Lindo momento. Grandes aprendizados. Gratidão, Georgette, querida. Ficou conosco, conseguiu ficar até o fim aqui. Os outros 3 maravilhosos. Obrigada. Obrigada, Ilmaci. Obrigada, Maria. Obrigada, Rodrigo, nosso conselheiro que está aí, presente. Estou vendo aqui a Jaqueline. Obrigada, Jaqueline, Cleide. Não pode fazer pergunta? Se a Georgette se sentir à vontade ainda para ficar uns minutinhos, né? A gente fica com você. Tudo bem. Eu só queria perguntar uma coisa. Todo mundo fala nessa questão da cota para as faculdades. Qual a tua opinião sobre isso, Georgette? Se isso realmente é um fator que pode modificar num futuro, né, na questão dessa cultura, né, da questão do racismo, né? A cota é uma das ferramentas, né, a serem usadas para reduzir esse distanciamento social, esse distanciamento de direitos por séculos. Então, por que é necessária a cota? Ela é necessária como uma agilização da redução da distância, né? Mas ela não deve ser perene e ela não foi pensada perenemente. As cotas, quando foram implantadas pela ministra Luísa Bairros ainda, a previsão é de que elas existiriam por 5 anos. Isso está, inclusive, na proposta. E após 5 anos, esperava-se um salto, uma melhoria, então aí depois haveria uma outra alternativa. Mas a cota é sempre pensada como uma ação afirmativa para alavancar a redução das diferenças. Porque se nós formos pensar num processo normal de ensino, para que as pessoas possam se preparar para acessar as oportunidades, nós vamos ter aí pelo menos uma década. Então, é uma medida de encurtamento das diferenças existentes. Eu diria que é algo emergencial, mas não é definitivo. Acontece que aqui, no nosso país, nós não tivemos uma aceitação muito fácil, né? Porque as pessoas acharam que era privilégio. Mas a questão do privilégio não é um privilégio para o negro, porque nós estamos falando de cota para a maioria dos brasileiros. Então, se a gente está querendo cota para a maioria, já está explicitado que existe alguma coisa errada nesse contexto. Nós não estamos pedindo cota para a minoria. Então, se as pessoas pensassem isso, cota é para minoria. Acontece que os negros não são minoria. Por isso é que precisa dessa ação afirmativa para alavancar esse desenvolvimento. Agora, que isso seja uma ação conjunta de desenvolvimento, de ensino, de educação, pensada, né, e planejada. É um mecanismo pontual, né? Um mecanismo pontual de aceleração, né?
para chegar num lugar de equidade. Muito obrigada. Muito Isso obrigada, aí. Josete. E Né? eu fico assim encantada com o teu saber. Nesses poucos minutos que eu estive aqui, eu aprendi muito contigo. Meus parabéns. Muito obrigada. Eu fiquei encantada com as suas palavras. Tudo certo, então. Ah, Minhas palavras. Quem conhece a Georgette, viu, Cleide, se apaixona por ela. Ela é incrível. Ela é alguém que a gente não só escuta, mas a gente bebe o que ela fala. E ela, a gente, Referências. a fala dela é em cima de muito estudo, né? De vivência Isso. e de um estudo profundo. Dá para ver na fala dela, né? Não é só Isso. uma teórica, né? É uma prática também. Ali. é aqui, ó. É na pele. Tem teoria e tem práticas, né? Tem teorias. E eu queria dizer só uma frase final, que foi uma frase que eu escrevi na época em que a diretoria de diversidade foi implantada na BRH, em 2013. E nós falamos, nós temos que ter um posicionamento sobre o que é diversidade. Aí eu escrevi naquela época o seguinte: somos todos diferentes, seres únicos, originais, mas iguais em dignidade e direitos para as oportunidades de acesso ao nosso desenvolvimento pleno. E o que eu queria e quero dizer com isso? Que é muito comum nós ouvirmos o discurso de somos todos iguais, ponto. Quando eu venho com esse discurso de somos todos iguais, ponto, eu já estou cessando a possibilidade de diálogo das pessoas que estão compondo as chamadas minorias, delas se expressarem. Elas já vão dizer assim, puxa, se aqui somos todos iguais, eu não posso falar nada, né? Eu não posso exprimir os meus sentimentos. Agora, a gente sabe que não somos todos iguais na prática. Então, essa tarja, eu acho que ela é um dos bloqueios ao diálogo e ao avanço. Nós temos que falar que somos diferentes e temos que nos orgulhar das nossas diferenças. Porque essas diferenças são complementares. Isso mesmo. Muito bem, muito lindo. Ô, Georgette, tu tem Instagram? Eu tenho. É @ Georgette Lemos. Ok, obrigada. Georgette, eu me sinto muito representada com esse seu último pensamento, essa frase. Anotei até. Muito obrigada. Me acolhe demais a minha ancestralidade também da etnia negra. Quem está falando? É a Maria. A Maria. Ah, Maria. Tenho orgulho de ser. Isso. Nós temos que ter... Olha, Maria, eu vou só explorar você um minutinho, Maria. Falar de diversidade com a sua ânima, com o seu ânimo, aliás, com o seu ânimo, com a sua energia, é isso que nós precisamos, porque as pessoas esperam que nós tenhamos aquele discurso da desgraça, da dor, da tristeza. Eu não tenho esse discurso. E eu fiquei feliz de conhecê-la, Maria, porque você é a própria injeção de ânimo. Que delícia! Vou aprender contigo. Estamos aí juntas. Maria e Georgette agora, dupla dinâmica. Uhul! Super topo! Gente, eu anotei umas frases aqui que eu acho que foram assim, grandes pérolas para a gente finalizar aqui, assim, não deixar de falar. Eu consegui aqui ficar na concentração e anotando algumas coisas. Então, quando a Luciana trouxe, né, muito legal que ela trouxe, a gente não sabe onde está, porque se vou para lá, não sou japonesa, e se estou no Brasil, não sou brasileira. Achei isso muito forte. Biraci Pataxó trouxe aqui, nossa, olha o que ele trouxe, o quanto essa galera que nos exclui perde de conhecer a gente. O que a gente traz não se ensina nas academias, nem nas rodas de família. Isso. Aí o Preto Zé trouxe outra pérola, a gente não nasce negro, a gente descobre que é negro. Quando descubro, passo a me perceber, me informar e aumentar o meu autoconhecimento. A autodescoberta é um processo doloroso, não é um passeio no parque. E a Esse nossa... aí foi
forte, não foi? E a nossa Georgette trouxe com muita propriedade autoconhecimento da verdadeira história e não da história que vem nos contando. Vamos recontar a nossa história, a verdadeira história da ancestralidade negra. Achei, assim, grandes pérolas. Vou escrever isso aqui no nossas divulgações aí, com a permissão de vocês, ó. Parabéns. Vocês são, me sinto assim, a noite assim foi revigorante. Obrigada. Obrigada, gente. Oi, Janete, onde que tu vai colocar esse registro das pérolas pra gente ter acompanha o Instagram da BRH Ceará, certo? Tá. Viu? Eu vou pedir para a Rafaela colocar lá. A gente vai ficar lá, o registro lá, né, Janete? A gente coloca lá. O registro do nosso sucesso aqui, desse lindo encontro. Mais uma vez. Parabéns, Dilma. Isso Parabéns. é resultado do seu... Parabéns, Dilmacir. Da diversidade. Não vai rolar uma fotinho? Não vai rolar uma foto? Obrigada. Já rolou já. Vamos tirar nós aqui, pronto. Vamos tirar nós aqui. Gente, quem quiser abrir câmera, que está aí ainda, por favor, abram as câmeras se quiserem. Brenda Bezerra, abra sua câmera para ficar mais um mosaico mais bonito. E uma tua está desligada. A minha está desligada, a minha câmera? Sim, senhora. A minha está aberta, né? A gente vê sua cara bonita aí. Cadê você? A minha está aberta, né? Está aberta? A minha tela eu estou vendo a Maria, a Jaqueline, a Cleide, a Brenda, o Rodrigo e a Georgette. E o Maci, você continua sem câmera? Estou abrindo. Acho que meu aplicativo... Um formato que eu acho muito fofo aqui, que é aquele que parece que a gente está no auditório, que eu vou botar... Ai, que legal! Aí, estamos todos, tá maravilhoso. Você está sem câmera, Ilma. Continua? Eu abri. Não, tá abriu? Abriu. É porque abriu. Tu está em dois lugares. Aqui, todo mundo sorrindo, rapaz. Aqui. Oi, Brenda, apareceu. Legalzinho, faça um sinal aí qualquer para a gente ficar bem divertido aqui. Uhul. Estou botando que a mão. Maravilha. O Rodrigo está montando na tua frente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada aí, todo mundo. Cleide, Rodrigo, Brenda, Georgette. Está aí uma conversa para todos, Janete. Beijos, boa noite, beijos. Jaque, obrigada, Jaque. Beijo. Um abraço aqui. Cleide, você é de onde, Cleide? Beijo. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Adoro. Tchau. Beijos, boa noite para todas. Obrigada. Para todos. É tão gostoso que a gente não quer nem sair, né? Tá vendo? Muito. Uma luz. Bom revê-la, Cleide. Maravilhoso. Tchau, gente. Tchau.